Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um conciso vídeo falando a respeito das eleições 2020. Eu sou o Pastor Bonello, meu número é o 14666, com o Ricardo para prefeito. Então, desde já, meus agradecimentos, e eu peço, se digno for, o seu voto para estas eleições, para que eu possa continuar trabalhando e ampliando os trabalhos que eu já faço socialmente e assim poder produzir com mais amplidão o nosso trabalho. Bem, hoje nós tivemos aí uma live com o prefeito Dr. André, que por sinal foi muito esclarecedora. Mas é fato que todas as eleições, entra eleição, sai eleição, entra mandato, sai mandato, sempre há essa disputa, essa corrida acirrada, porque eu penso que, óbvio, todos os que se candidatam ao cargo público devam não estar pensando somente em si, ou pensando no status ou nos recursos financeiros que o cargo o traz. Mas penso que todos estão com um propósito e com ideais para cada dia tornar melhor a qualidade de vida dos seus munícipes. Entendo que a política é hoje, na atualidade, uma coisa assombrosa, assombradora, devido aos grandes e vários escândalos, né? E até porque não dizer que parece que está virando um modus de vida. Mas, infelizmente, queiramos ou não, será eleito um prefeito, será eleito um vice-prefeito, será eleito, no caso de Socorro, 9 vereadores, independente da do nosso querer ou não, porque é um ato cívico, popular e democrático. Aliás, estamos em um país democrático. Continuo dizendo que eu não sou a favor da agremiação partidária, mas é o formato que ainda o nosso país ainda preserva. E outros fatos, como propaganda eleitoral gratuita no rádio, enfim, são questões mínimas. Entendo também que todos os candidatos ao executivo se candidataram porque se acham competentes para tal. Porém, nós, como seres humanos, como pessoas, devemos saber que a política não é uma coisa que devemos agir com propósitos de má fé, aquela coisa de ficar denegrindo a imagem do outro, porque eu penso que quando eu chegar aqui num vídeo para denegrir a imagem de um concorrente, significa dizer que eu não tenho as habilidades que o meu concorrente tem. Eu não tenho a confiança, a credibilidade que o meu concorrente tem. Aí eu apelo. E aí eu penso que eu,
me torno uma pessoa desmerecida, ou eu me desqualifico, ou melhor dizendo. Mas, pois bem, o nosso assunto não é esse. Eu sou, assim, adepto do Ricardo Lopes, torço, oro para que ele seja prefeito. Merece o nosso voto, merece a nossa confiança, é um socorrense de gema e, portanto, conhece os problemas fundamentais da cidade. Além do que, e entendo que ele será o prefeito, mas entendo que também, se a população, na sua maioria ou totalidade, escolher outro candidato, é uma escolha válida e a Bíblia Sagrada nos ensina a respeitar as autoridades constituídas. Então essa é um dos princípios do cristianismo, respeitar as autoridades constituídas. Muito bem, nós estamos falando de voto inteligente, inclusive está na minha página Luiz Sônia Bonello do Facebook, essa questão do voto inteligente. Hoje nós vamos ver o quarto e o quinto mandamento do voto inteligente. Quarto, conheça a história do seu candidato. Então esse é o voto inteligente. Conheça a vida do seu candidato, o seu histórico de vida, como cidadão, principalmente, como pai, como filho, como avô, como neto, enfim. Conheça a história do seu candidato, como ele convive na sociedade ou nos ambientes onde ele está e frequenta. Qual é a sua postura, a sua integridade, o seu caráter, seu modus de pensar, se pensa com egocentrismo, só pensando em si, ou se ele pensa no coletivo. Então, conheça a história do seu candidato. 5. Conheça as propostas do seu candidato. E eu vou terminar nessa aqui. Depois nós continuamos. Primeiramente, o cargo ao executivo, obviamente, eu já falei isso no outro vídeo, se estiver fazendo propostas mirabolantes, há de se convir comigo que está mentindo. Porque são coisas que nós, leigos, entendemos que é impossível, o que dera para um gestor fazer promessas mirabolantes. Agora, promessas ou propostas fundamentadas, pautadas no orçamento, nas condições e nas necessidades, aí sim. Agora, o vereador, que é o caso nosso, fazer propostas que vai mudar isso, mudar aquilo, construir aquilo, mentira. Não é a função do vereador fazer, construir, edificar. Isso é poder exclusivamente do executivo. A função do vereador é criar leis. Aliás, já tem bastante. É fazê-la cumprir, ou melhor, criar leis que direcione o executivo a levar bens coletivos e qualidade de vida à população. É ser um mediador. Isso é muito importante. Essa é uma qualificação
fundamental do vereador: ser um mediador. O mediador é aquele que vai à população. Ele usa o método TBC. Ele tira o traseiro da cadeira e vai lá na população. Procura saber a sua condição, as suas necessidades, fazer uma assembleia e fazer um checklist das coisas que precisam, as que são urgentes, as que são emergentes e as que podem ser eletivas. E ser um mediador, levar ao executivo essas necessidades, esta conversa, mediando para que o executivo, dentro dos seus planos de trabalho, seus planos de execução, ele possa olhar, porque às vezes nós seres humanos é natural. Às vezes você foca o olhar num lado A e pode se esquecer do lado B. Isso é natural do ser humano, não existe super-homem, super-prefeito, super-vereador, super-presidente. Graças a Deus que existe um super-Deus que cuida de todos nós, né? Então ele é o mediador, para levar essas causas. Olha, prefeito, a população lá está precisando. É um mediador, é um fiscalizador, para saber se as obras em curso realmente atendem e são de interesses coletivo, ou elas poderiam ser, digamos assim, proteladas para atender necessidades emergentes. Enfim, essa é a função básica, além de outras, mas eu diria que são as duas as duas prerrogativas mais fundamentais do vereador. É ser um mediador e ser um fiscalizador. Além de legislador, que, como eu já disse, leis temos as mais diversas. E para fazê-la cumprir, é preciso ter fiscalização. Por exemplo, quando você está na rua, o guarda de trânsito, ou você está aquelas pessoas que vendem ambulantes, né? O fiscal chega, você não tem licença para vender, ele pega os seus equipamentos, pega lá e apreende e multa. Não é assim? Porque ele está fazendo cumprir uma lei orgânica, que é o Departamento de Fiscalização e Postura tem essa função. Assim também os vereadores têm que fazer cumprir a lei. E, para tanto, ele precisa ser uma pessoa moderada, uma pessoa educada, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa que tenha trânsito em qualquer departamento. Enfim, uma pessoa ponderada e sensata. Então, nesse sentido, eu peço mais uma vez o seu voto para vereador, Pastor Bonello, 14666. Um voto pela paz, pois socorro em primeiro lugar. Deus abençoe. Até a próxima.